perseguições, não vou entrar em detalhe, mas os irmãos devem ter uma noção. Satanás mesmo tinha ansiedade, mesmo uma vontade terrível de tirar minha vida. Ele queria tirar. Por quê? Porque ele sabia que o projeto que Deus tinha na minha vida era de construir uma família, né? Mas uma família debaixo das mãos dele, né? Eu vou pedir para o irmão só baixar um pouquinho só. Aí era debaixo das mãos do Senhor, né? E eu estava esses dias conversando com a minha esposa e falei assim: pô, Deus é tão fiel na minha vida, né? Por quê? Não desmerecendo, irmão, por favor, não entenda, mas eu sou filho de um casamento. Minha mãe foi casada com meu pai, né? Só sou eu que sou, por parte da minha mãe, ela casada. E eu casei, me batizei, né? Construí uma família. E eu fiquei esses dias assim perguntando para ele assim: nossa, Senhor, tudo certinho, né? Não tem nada assim que possa vir a me acusar. Não, ó, você está errado, porque você não está casado. Eu não estou falando nada, estou falando de mim, irmãos. Por favor, entenda. Por conta das perseguições. Porque Satanás sabia disso daí. Ele sabia que Deus tinha um projeto grande na minha vida. Ele sabia que o Senhor ia me honrar. Mas ele perseguia, irmãos. Pensa numa perseguição. Tinha vezes que eu falava assim: olha, Senhor, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que ficar vivo dessa forma, perseguido. E ela sempre ali, arrumando uma turminha aqui e outra ali. Mas um belo dia, irmãos, a honra e a glória do nosso Senhor, eu ouvi a voz de Deus. Aleluia. Né? E quando Deus falou comigo assim: olha, eu te quero ali, ó. Em meio a muita tribulação, eu falei assim: mas como, Senhor? O meu casamento com a minha esposa estava abalado. Nossa, estava só Jesus na causa. Eu falei: mas como é que eu vou chegar nessa igreja? Vou entrar de que forma, né, meu? Como é que eu vou chegar até lá dentro? Pela porta da frente. Você vai entrar pela porta da frente. Aí eu tive a oportunidade de ir com o irmão Zé Gomes na primeira congregação nossa aqui em cima, numa das congregações nossas aqui em cima, no salão. E lá o Senhor usou a vida da irmã Simone, que Deus venha honrar e glorificar, né? A vida dela e da família dela também. E eu ouvia ela falando assim comigo. E ela falava assim tão profundo que eu começava, sabe, a tentar entender que a voz que ela estava falando comigo era a voz do Senhor. Falava assim: olha, eu te escolhi, eu te chamei desde o ventre da sua mãe, foi para você me servir. Aí eu ficava assim, sabe, tentando entender. Já tinha tido assim, sabe, uma experiência assim com o Espírito, mas não profunda. Aí eu falei: olha, o negócio é bom mesmo. Aí saí dali e automaticamente, quando eu pisei o pé em casa, você estava lá, eu falei assim: ó, eu vou virar crente. Aí ela olhou para mim assim, né, e falou: tá bom. E assim foi indo, irmão. Eu não sei porque eu estou contando isso, não era o que estava no meu coração, mas eu estava pedindo para Deus que Deus viesse dar um ânimo aqui para a gente na igreja, né, para que a gente viesse saber de onde nós viemos, da onde é que nós foi tirado. Para mim foi dureza, irmão. Foi tristeza, não era para me estar vivo, não. Grande era o nosso Satanás, era grande, irmão. Era grande, era coisa para pegar eu mesmo em qualquer esquina. Eu não podia atravessar esse cemitério aqui, ó. Eu não podia descer até a padaria, até o mastro. Eu não podia ir até lá em cima. Quantas vezes nós fomos afrontados, o negócio de bandido mesmo, entrar nessa situação. Eu não podia. E nesse meio termo, o Senhor falou assim: olha, eu te quero aqui. Aí, irmãos, eu fui montar meu quebra-cabeça, sabe? Eu falei assim: eu vou começar lá do começo, onde eu fui e comecei a ser acuado por Satanás. Eu fui atropelado, quase morri. Aí comecei a pegar. Só que quando eu fui atropelado, eu quase morri. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses. Nessa época eu não conhecia as ainda, nós tínhamos, era em 86. Eu fiquei uns 2 meses lendo o livro sagrado. E uma irmã chegava em mim e falava assim para mim assim: olha, inclusive a irmã Lourdes, pastor, a irmã Lourdes. E ela falava assim, eu falava assim: pô, irmã, eu não consigo entender, por que tanta perseguição? Por que esses caras querem me pegar toda hora? Ela falava assim: olha, mas é 86, irmãos. 86 eu tinha idade, acho que da Bruna, 14 anos, 16 anos, se fosse. Ela falava assim: ó, tá vendo isso daqui? Aí eu falava assim: tô vendo. Eu falava assim: ó, Deus vai te usar aqui. Mas eu falava: mas como? No Salmo 91? Eu falava: no Salmo 91? Esse aqui eu sei ler, irmã Márcia. Esse eu sei ler. Então deve ser no Salmo 91, né? Ela falava assim: não, Deus vai te usar no livro, Deus vai falar com você aqui, ou no aleluia! Ô irmão, mas cada vez
caiu do poço, foi vendida, era mais ou menos aquela transação que o diabo estava fazendo. Sabe como é que é? Tenta de um jeitinho de me laçar. Eu falo, mas não pode. Quantas vezes eu andei, gastei o ônibus correndo, grudei no ônibus assim, correndo, se eu fosse para alguma festa. Se eu entrasse dentro dessa escola Balbino, então, no dia que era festividade, eu estava lá dentro, podia escrever, irmão, que ia sair briga. Era certo, o diabo tinha feito um laço para não me deixar escapar. E logo adiante, quando o Senhor usou a vida da irmã Simônia, eu fui entender todo aquele processo, eu comecei a juntar meu quebra-cabeça. Eu falei assim, não, Deus tem algo na minha vida mesmo, porque era para mim ter morrido. Se eu não morrer, é porque Deus vai fazer um algo na minha vida. E ao longo do tempo, irmãos, eu ia me reforçando e me fraquejando ao mesmo tempo, né? Aí eu acendia a vela, fazia todo aquele processo, ia lá e lia, e pedia, e falava, e eu vou falar, irmãos, eu fui católico. Eu fui católico. Eu não fui católico de sentar em cadeira e sair antes do horário, não. Quando eu comecei a servir o Senhor, mesmo lá naquela igreja, mesmo sem adoração a imagem nenhuma, mas a Deus, porque Deus sabia para onde que Ele ia me trazer hoje, eu fui. E eu falava assim, por que não? E um dia, irmãos, depois de todo esse processo, que eu entrei na igreja evangélica, o Senhor falou assim, agora vai haver a transformação na sua vida. Aí eu falei assim, como? Primeiro, já estava casado, né, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Do meu casamento eu vou contar o testemunho numa oportunidade. Deus preparou tudo também, foi uma festa, mas uma festa mesmo que no momento que eu cheguei falei, Senhor, o principal convidado é o Senhor, cadê que eu não estou vendo, no meio de tanta gente? Aí ele falou assim, olha, atenta ali para dentro ali, ó, da cozinha. Quando eu olhava para dentro da cozinha assim, eu via todo mundo se ajudando. Ele falou, eu estou aqui, claro que eu estou. Eu não fui convidado? Eu falei, obrigado. E olha, irmãos, do primeiro dia que ele me chamou no banheiro e falou assim, olha, você vai casar, a primeira pessoa que tinha oposição era minha mãe. E foi a primeira pessoa quando eu saí do banheiro eu encontrei. Aí quando eu olhei para ela, eu falei, eu vou casar. Ela falou assim, Deus te abençoe. Eu falei, eu vou casar mesmo, porque o Senhor falou que eu vou casar. E dali começou todo o processo, o Senhor nos acompanhou até o último dia da celebração do casamento, e de lá para cá só aumentou a nossa vida. Enfim, e nesse processo todo, irmãos, Deus veio me abençoando. Aí eu fui juntando esse quebra-cabeça todo. Quando eu sentei, eu falei assim, agora eu estou entendendo, agora você vai se batizar. Aí eu falei, olha, vamos para o batismo, eu vou entender o que é o batismo. E desci as águas com a honra e glória do Senhor. Aleluia! Depois veio todo o processo, né, irmãos, que um crente ele tem que passar dentro da igreja, né? Porque se falar que aqui não é terra do Egito, aqui também é. Aqui também é terra do Egito, irmãos. Mas só passa na terra do Egito, só passa dentro do deserto mesmo, irmãos. Sabe para quê? Eles saindo lá das mãos de Faraó, se largando das mãos de Faraó e começando a andar no deserto. Na verdade, irmãos, é para modificação, é para restauração. Aí ele falou assim, eu vou te colocar lá dentro e vou te amadurecer. Eu vou colocar você para amadurecer dentro da minha casa. Lá você vai saber que eu sou Deus, que eu opero, que eu transformo. Sabe aquilo que você viu lá na igreja católica, que eu operava? Eu vou te mostrar como é que eu faço realmente. Claro, para você poder ver. E de lá para cá, irmãos, eu venho honrando e glorificando o nome do Senhor. E um dia Deus foi tão misericordioso na minha vida, tão misericordioso na minha vida, sabe? Que tinha uns irmãos ali, sabe, naquele processo ali, recebendo aquele negócio, eu olhando. Aí eu falei assim, ele falou assim, ó, o seu segredo está aqui, ó. Não mostrou porque não tinha, mas falou no grande livro. Ele abriu a boca de Satanás e falou lá, no grande livro, viu? E confirmava tudo aquilo que a irmã Lourdes falava para mim. Irmãos, para que os irmãos venham testemunhar e saber, a minha primeira oportunidade, irmãos, eu já vou estar terminando, a minha primeira oportunidade foi na casa da irmã Naide. Um fechamento de um ciclo de oração. E olha, irmãos, eu tremi tanto, a ponto de eu ir para o monte e perguntar para Deus assim, olha, Senhor, se eu não for digno de levar a Tua palavra, pela primeira vez, a qual eu sei que o Senhor tem mistério na minha vida sobre a Tua palavra, é o Senhor que vai falar, vai usar as nós como ferramenta, que venha diminuir, mas manda outra pessoa lá. E eu esperei que o Senhor ia lá no monte, lá, sabe, bradar mesmo. O Senhor ficou no silêncio, não falou nada. Meu Deus. Eu no silêncio fiquei, sabe, e saí de lá. Mas olha, irmãos, quando eu cheguei na casa da irmã Naide,
que eu vi o que Deus fez na minha vida, sabe? A forma que Ele modificou a minha vida ali dentro. E falou assim: olha, aquilo que eu prometi lá quando você tinha 16 anos, 14 anos, toda aquela perseguição, tudo aquilo era por conta disso. Porque você ia falar da minha palavra, você ia ter a oportunidade um dia de poder glorificar o meu nome no meio da assembleia. Você poderia, um dia você ter a oportunidade de saber que eu sou Deus na sua vida e nos demais que estão lá também. Eu estou ainda operando, eu estou ainda modificando. Eu sou aquele Deus que te prometi lá na terra do Egito, quando você passou pelo deserto também. Eu continuo ainda aqui no meio do teu povo. Eu ainda tenho aqui, olha, a tua família. Porque Deus também prometeu na minha família, no meio da minha família, um dia Ele prometeu no meio, Ele falou assim: olha, os teus filhos vão comer na mesa, e vocês vão estar tudo rodeados. Eu tenho a minha filha Bruna que está crescendo na presença do Senhor, tenho a filha Brenda também que está crescendo, tenho a minha esposa que está crescendo. Eu estou aprendendo também, irmãos, aos pouquinhos chegar mais aos pés do Senhor. Ontem, irmãos, no grupo de varões, pastor, para finalizar aqui, quando o irmão começou a pregar sobre Jesus Cristo, quando ele começou a falar, sabe qual foi a ansiedade que eu tive? De cair nos pés do Senhor e falar assim: olha, o único entendimento que eu tinha de falar, sabe o que os judeus se reverenciam na minha palavra? É por conta disso, porque é eu que estou falando. Porque quando eu começo a falar aqui, ó, o povo tem que se ajoelhar, tem que saber que eu sou Deus, porque a própria palavra fala, entendeu? Que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então, irmão, para que os irmãos venham glorificar o Senhor, eu falo pela minha vida, mas por amor, eu estou aqui, irmãos. E não era aumentar, mas o amor de Deus me trouxe aqui. A misericórdia dele me trouxe aqui. Entendeu, irmãos? E é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim agradeço a minha rica oportunidade. Amém?